Você pode dar os adjetivos que você quiser. Você pode nominar como você achar melhor. Mas não resta dúvida do que estão fazendo com o Bolsonaro agora. Não é simplesmente uma punição por um crime que ele não cometeu. Não é pura e simplesmente uma injustiça que estão cometendo contra um inocente. É muito pior do que isso. Você até poderia dizer, isso que estão fazendo com o Bolsonaro é uma tortura. E nada disso iria refletir efetivamente o que está sendo feito hoje no Brasil com o ex-presidente da República. O que está acontecendo é que estão assassinando devagar um preso político e um adversário do regime que hoje controla o Brasil inteiro. Controla o poder executivo, controla o poder legislativo e controla o poder judiciário. O grande problema, além da tortura e do assassinato lento do presidente Jair Bolsonaro, é que toda a imprensa, também aliada ao sistema, trata isso com uma normalidade. Trata isso como se fosse algo de fato normal, convencional, dentro das regras da legalidade, e todos estão calados. É como se tratar sobre o caso do Bolsonaro fosse tocar em um leproso. É como se fosse um assunto tabu. É como se houvesse uma lei maior diante disso tudo que dissesse o seguinte: você pode falar sobre o Alexandre de Moraes, você pode falar sobre a Suprema Corte, você até pode comentar que eles cometeram um excesso aqui e outro excesso ali, mas não podem fazer a associação desses excessos, dessas figuras, com os crimes cometidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso torna toda essa situação ainda mais grave. Como se não bastasse todo esse cenário, nós temos ainda um assunto adicional. É o fato de que aqueles que foram eleitos usando a estratégia, o nome, a pessoa, o símbolo Bolsonaro, agora se acovardaram. Eles têm medo. Mas é natural que se tenha medo. Eu também tenho medo. O problema é quando você permite que o medo faça com que você abra mão de princípios mais nobres. O problema é quando o medo faz com que você haja como um covarde. O problema é quando o medo faz você mascarar a sua ousadia, faz você mascarar o seu comodismo, e você então diz o seguinte: olha, eu posso ser preso, ora, eu posso ser calado, então é melhor eu fazer um pouquinho do que eu não fazer nada. A julgar por isso, não teríamos grandes revoluções. A julgar por isso, não teríamos avanços na sociedade humana. A julgar por isso, muitas nações que hoje são livres continuariam sendo escravas. A julgar por isso, não teríamos liberdade de expressão em várias partes do mundo. A julgar por isso, as mulheres continuariam sendo escravas, os negros continuariam sendo escravos. A julgar por isso, não haveria evolução em basicamente nenhum outro campo do mundo. Se há algum tipo de avanço nas relações humanas, se há algum tipo de avanço tecnológico, se há algum tipo de avanço no geral, esses avanços só acontecem quando pessoas corajosas têm coragem de arriscar as suas comodidades. E é escroto da sua parte negar que se houve um avanço na direita brasileira, ou se houve um posicionamento, ou se hoje existem deputados e senadores que estão atuando na política brasileira, tudo isso se deu ao mesmo personagem. Seu nome, Jair Messias Bolsonaro. No entanto, vocês estão agora abandonando o maior líder político desse país. É de se esperar que Alexandre de Moraes e Lula façam o que estão fazendo. Estão não só torturando, mas assassinando o ex-presidente da República. Mas você, que se diz aliado, que é da direita, que é do PL,
que diz defender a liberdade de expressão e diz querer que o regime comunista que foi instaurado aqui no Brasil seja quebrado, se esconde atrás da sua covardia? E depois, como é que você vai se posicionar durante a época das eleições? E depois você vai querer ser reeleito? E depois você vai continuar com os privilégios que a vida de parlamentar dá, com seus vários assessores, não paga combustível, tem um salário gigantesco, tem uma vida extremamente confortável, trabalha pouco. Essa é a realidade nua e crua. Nós temos aqui uma divisão clara. Nós temos o sistema e seus agentes torturando o Bolsonaro e o fazendo de exemplo, de bode expiatório, de referência, para que os outros se acovardem e fiquem calados. E nós temos do outro lado aqueles que deveriam defender o Bolsonaro, mas que de fato estão acovardados, mas que de fato estão escondendo, mas que de fato estão fazendo pazes com o sistema para que eles não sejam sacrificados. Ah, o Bolsonaro pode ser sacrificado, tudo bem, ele já é um idoso, ele colocou a cabeça dele a prêmio, ele cometeu vários erros e tal, mas eu não, eu ainda tenho chance de acertar, eu ainda tenho chance de continuar com a minha vida boa, tenho os meus filhos, tenho a minha família, tenho as minhas regalias, eu não vou me expor, eu não vou me colocar como um grande alvo para o Alexandre de Moraes e para o sistema. Eu vou ficar aqui na minha covardia, eu vou ficar aqui na minha vida mansa, fingindo que eu sou um defensor das liberdades, fingindo que eu sou uma pessoa, um guerreiro que luta contra o regime comunista, contra o sistema, mas eu vou me alimentando do sistema, da vida boa do sistema, daquilo que o sistema pode me dar. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. A pergunta é, até quando? Até quando vocês serão covardes a ponto de deixarem que Alexandre de Moraes e Lula continuem a sua tortura até chegar no ápice daquilo que eles desejam para o Bolsonaro? Já não basta a covardia de vocês quando deixaram Bolsonaro ser preso? Já não basta a covardia de vocês em não criar nenhum grande movimento de manifestação contrária à prisão do Bolsonaro? Já não basta a covardia de vocês em não terem a coragem devida de se colocarem como opositores reais contra o Alexandre de Moraes, independente do que pudesse acontecer com vocês? Ah, mas eu posso estar em risco, a minha carreira também, eu posso ser preso, eu tenho a minha família. Ora, mas não é isso que se espera daqueles que dizem defender os princípios supremos, como liberdade, como direito à própria liberdade de expressão, como defender os princípios mais nobres? Ou a sua coragem, ela só vale quando está tudo ok, quando está tudo bom, quando está tudo tranquilo? Isso não é pura e simplesmente uma espécie de comodismo. Isso é covardia no seu mais alto grau. Enfim, o que vocês farão? Deixarão que o Bolsonaro seja assassinado? Vai ficar por isso mesmo? E depois vão chorar no caixão, dizer que o amavam, que ele foi uma grande referência, que tudo que está acontecendo no Brasil só aconteceu por causa do Bolsonaro, mas aí ele vai estar morto. De que adianta suas lágrimas? Do que adianta suas palavras de conforto? De que adiantam suas palavras de reconhecimento? Nós não queremos um Marte, nós queremos um Bolsonaro vivo, atuante e firme.